Olá, mulheres maravilhosas e homens maravilhosos também. Sejam bem-vindos. Esse é o canal Leveza. Eu sou a pastora Vânia Amaral e eu gostaria de compartilhar com você hoje os dois últimos versículos do livro de Atos, um livro fantástico que fala sobre os apóstolos, né? Atos dos Apóstolos. E os dois últimos versículos do capítulo 28 é o 30 e o 31, que fala sobre uma situação que o apóstolo Paulo estava vivendo. Se quiser saber um pouco mais, se informar um pouquinho melhor, em torno do capítulo 26 até o 28, você vai entender essa situação. Então vamos lá? Versículo 30. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Que interessante, né? Ele estava na sua própria casa, que ele mesmo alugou, ele pagava o aluguel da casa e ele estava ali em prisão. Hoje em dia a gente tem escutado muito o termo, prisão domiciliar, fulano vai cumprir pena na prisão domiciliar. A gente vê que não é uma coisa atual, é algo antigo que já ocorria. Ele foi levado preso de Jerusalém, na Ásia, para Roma, na Europa, e lá ele cumpriu essa prisão domiciliar. Tinha lá alguém da guarda que ficavam 24 horas vigiando ele. E sinceramente, parecia que ele não estava muito preocupado com essa questão de vou fugir, vou sair ali fora para poder dar uma olhada no que está acontecendo na rua, não. Porque ele ocupou bastante o tempo dele nesses 2 anos, escreveu cartas, aconselhou, pregou o Evangelho de Jesus, deu testemunho da vida dele. Ele estava livre num ambiente conhecido como prisão. E eu gostaria de trazer como uma alegoria a palavra casa para a nossa vida, né? Porque muitas das vezes nós ficamos prisioneiros, né, de situações que poderíamos ter até programado para não nos causar essa sensação. E essa sensação que muitas das vezes leva a pessoa a um abatimento, a uma tristeza, a angústia, desânimo, até mesmo a depressão. E muitas das vezes nós podemos ver essas coisas acontecendo quando a pessoa é principalmente muito dinâmica, ela estuda, viaja, trabalha, e cria, e sai, e volta, e ela não se programa para futuramente ter uma aposentadoria. Vai ter uma aposentadoria, vai ter um momento que vai ter que parar, e quando isso acontece, descobre que não planejou, não se programou para viver essa nova fase na vida. Ou muitas das vezes uma crise, que às vezes acontece, uma crise no país, e a pessoa de repente para. Nós estamos vivendo isso, né? Quantas pessoas estavam em plena atividade, em pleno vapor, trabalhando, fazendo faculdade, curso, e comércio e tanta coisa, e de repente tudo parou, não houve às vezes aquele impacto, né? No início é aquele impacto que não sabe como reagir, e depois acaba às vezes se entregando ao abatimento. Então existem prisões do nosso ser. Vamos usar a casa como nós mesmos, do nosso ser, da nossa vida, da nossa alma, das nossas emoções, que muitas das vezes elas passam a existir porque alguém impõe, uma situação impõe, ou eu mesma imponho. E o apóstolo Paulo, ele mostra aqui que nesse período
ele não parou de fazer o que ele fazia. Ele só não tinha mais a liberdade de sair, fazer aquelas viagens que ele fazia, que imagina, naquela época, aquelas loucuras, atravessando de um continente para o outro, sei lá como é que eram as embarcações, mas ele não se entregou à dificuldade. Sabe por quê? Porque tem um versículo lá em João, no capítulo 8, versículo 36, que diz assim: se o Filho vos libertar, esse Filho que está falando é Jesus Cristo, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livre. E o que eu gostaria de compartilhar com você hoje? Essa liberdade que você estabelece na tua vida em diversas situações. Como de vez em quando aqui eu falo sobre a situação que eu passei, então o início os primeiros meses, finalzinho de dezembro de 2018 e os 6 meses iniciais de 2019, eu passei pelaquela questão da cirurgia da coluna e de cadeira de rodas, e fiquei esse período na casa da minha irmã Sandra, oi minha nega linda, numa chácara. E aí o que acontecia? Eu levantava de manhã, tomava um banho, né? Quer dizer, basicamente me davam um banho e eu comia, tomava meu café e eu pedia que me botassem perto da piscina. E aí eu sentava ali, levava a Bíblia, levava caderno, levava a palavra cruzada, caneta, celular e livros, e eu ficava olhando as borboletas, né? Amo borboletas, né? E vendo as borboletas sobrevoando sobre a piscina, nas flores, e é muito bonito, muitas flores, e eu procurava fazer com que aquilo ali me levasse a voos bem distantes. Então foi uma oportunidade onde eu tive para conversar com muita gente ali mesmo pelo zap da vida. Eu tive a oportunidade de mergulhar mais ainda na palavra de Deus. Às vezes eu ficava louvando, cantando, colocava lá no YouTube, botava os louvores e começava a cantar. Nós precisamos de criar situações, porque se verdadeiramente em Cristo Jesus somos livres, então não há casulo que nos prenda por toda a vida. Uma hora esse casulo rompe e a gente, sai borboletando com muitas cores e muita liberdade. E eu gostaria de utilizar hoje 2 frases para poder pensarmos um pouquinho sobre isso. A primeira frase, ela diz assim: quem não se movimenta não sente as correntes que o prendem. Essa frase é de Rosa Luxemburgo. E o que ela quis dizer com isso? Se nos entregamos aos momentos difíceis de enfermidade, de desemprego, de crise, sejam eles em que áreas for, nós não conseguiremos sentir correntes, e aí nos entregamos e entramos num processo de perda, de entrega. E quando nós sentimos a corrente, falamos: opa, tá na hora de arrumar um alicate, uma chave, um machado, eu preciso quebrar essas correntes. E essas correntes, elas são quebradas quando a nossa alma, quando o nosso coração, quando a nossa mente está verdadeiramente livre. Faça projetos, crie coisas, sonhe, idealize, né? Crie. Seus filhos cresceram, o ninho está vazio. Opa, vou aproveitar agora para poder ser mais livre e poder viver mais a vida. Estou aposentado, vou viajar, vou criar algo novo. E nós precisamos disso. Nelson Mandela, aí é uma segunda frase que não é dele, mas ele tomou essa frase era de William Ernest Henley, acho que é isso que pronuncia, do poema que ele escreveu, Invicto. E a frase diz assim: eu sou o capitão da minha alma.
E quando ele ficou preso ali, nem lembro, 29, 30 anos, não sei, que ele ficou preso num cubículozinho, ele tomou essa frase para ele. Por isso que quando ele saiu de lá, ele não saiu com sentimento de ódio, de vingança, de raiva do mundo, e ele entrou para a história de uma maneira fantástica. Então, minha amada, meu querido, independente do que no momento pode estar te prendendo, seja livre, crie, sabe? Conheça um pouco mais de quem foi Jesus e deixa ele entrar no teu coração, gerar uma liberdade, que cadeia, que paredes, que palavras nunca vão te colocar em prisão. Seja livre, dê teu like, se inscreva no canal se não se inscreveu, convida mais alguém para estar conosco aqui às quinta-feiras e um beijo carinhoso no teu coração.